E vamos começando com mais uma tentativa. Bem, eu... Opa! Bem, sendo bem sincero, isso foi o melhor que deu pra fazer. Já desistindo um pouco do formato do canal. Se não tiver a intro, é porque não deu pra editar. Eu tive que salvar no arquivo interno. Ele voltou a ter um problema com a memória. Vida que segue. Eu não vou resetar ele de novo. Então, o que a gente vai falar sobre hoje é sobre uma reportagem que eu vi. Vou melhorar um pouco a luz. Essa reportagem que eu vi, basicamente, era sobre um avanço que teve. Como sempre, a vida tem avanços. E nesses avanços da vida, não sei se eu estou aparecendo, só vou ver depois. Teve uma questão foi levantada, que foi trazer os dinossauros de volta, que sempre é um tema em voga, não sei porquê, mas tudo bem. Na verdade eu sei, porque quem foi criança, principalmente junto comigo, na minha época, a gente brincava muito com os brinquedinhos de dinossauro. Então tem essa fascinação por dinossauro, o filme Parque dos Dinossauros, enfim. Acharam, isso já faz um tempo, uma parte de dinossauro envolto em âmbar. E por isso o Parque dos Dinossauros. Quem assistiu o Parque dos Dinossauros sabe que era um inseto envolto em âmbar. O problema é que em alguns fósseis, muito bem conservados, há traços de ferro que indicam sangue, mas nunca sangue. Porque o sangue ele se deteriora a partir de 24 horas, pelo que eu entendi. Em condição animal morto, nesse caso. Então o DNA começa a ser destruído. E eu vou lembrar que o DNA é extremamente extenso. Em algumas partes pode sim ter pequenas alterações e causar doença, mas doenças nos seres. Considerando que fosse usar esse DNA na clonagem, que é o que querem. Esse fóssil, ele é utilizado já, e ele comprovou a ideia que eles têm penas. E como era o formato das penas e sua respectiva função, o que é um avanço para a paleontologia. O que está mudando com isso? Ou qual é a proposta? Quem lembra da ovelha Dolly, lembra que ela foi a primeira ovelha clonada. O que fizeram para clonar? Não tem edição, então eu vou fazer a minha versão aqui. Isso aqui seriam os gametas, masculino e feminino, e a união dos gametas. Aqui os cromossomos, os gametas, os cromossomos têm a ver. Tem a ver no sentido de que eles são o que geram o ser, eu e você. Reprodução sexual, pelo menos. O que eu faço? Em vez de ter esse processo aqui, que vai ter a compensação, divisão, separação e etc., eu não tenho essa parte, pego uma célula e adiciono. Retiro os cromossomos e coloco esses e começo a produzir o ser que eu quero, o clone. Que foi o caso da ovelha Dolly. E que foi o caso do gato o gato clonado por um japonês. E por que ter um DNA, um fóssil bem preservado, influencia? Porque a possibilidade de ter uma célula dessas em perfeito estado o mais próximo possível é muito grande. Então eu posso produzir um ser realmente original, sem fazer muita compensação. Só que no Parque dos Dinossauros, com um sangue altamente preservado, de forma que não seria possível no mundo real, eles tiveram que fazer compensação usando um sapo que existe no mundo real, e que esse sapo ele tinha uma característica que é o que explica o resto do filme. O porquê tem ovos, porque se não me engano, são todas fêmeas. Por um motivo simples, o sapo, aquele sapo ele poderia mudar de sexo dependendo do ambiente. Se tem mais fêmeas, não vai ser macho. E o DNA, a estrutura, faltava partes. Eu voltei essa partezinha branca aqui. Aqui eu coloquei como se fosse uma asinha, não tem nada a ver. Vamos supor que é a parte que não existe. Eu pego do sapo com o pé, só que esse caso seria uma parte gigantesca. Seriam pequenas partes, é só para ficar um exemplo mais fácil. Tipo isso aqui, ó. Aí essa parte aqui que está mexendo, falta. Aí eu compenso com esse sapo, que o DNA é parecido.
Só que uma dessas modificou a característica genética de reprodução dele, que possibilitou no Parque dos Dinossauros ter ovos. Por isso que eles não foram extintos, em primeira, só no filme Extinção. Então o parque, como um todo, passa sobre essa ideia de compensação genética. Os cromossomos eles são importantes desses seres para fazer essa compensação. Com a ovelha Dolly, a gente tem a tecnologia para trazer essas criaturas de volta. Só que há um porém. No caso do gato do japonês, teve uma grande polêmica. A ciência não pode servir gente dono de pet rico, aí veio o direito dos animais, pessoas que defendem o direito dos animais. Tem tanto gato para ser adotado, por que não investiu numa ONG todo esse dinheiro? O que acontece é que esses investidores privados, eles que movem esse tipo de pesquisa. Infelizmente ou felizmente, são eles que movem a pesquisa no mundo. Nesse caso, ele conseguiu achar uma aplicação prática, mais barata possível, que é caro fazer o procedimento, mas que vai ter gente para pagar. Ele conseguiu achar um mercado para aquilo sem ser boi, sem ser animal de grande porte, mesmo assim é muito restrito. Ele conseguiu achar um mercado que vai ter gente para comprar. Por exemplo, eu tive uma cachorrinha que era um pincher. Ela era gordinha e tudo mais, eu gostava muito dela. Morreu. Se eu tivesse um pelo dela, ou um pedaço de tecido dela bem conservado, nitrogênio, vamos supor que eu tivesse dinheiro, eu poderia criar um cachorro parecido com ela. Seria a mesma? Não seria, mas seria uma cópia geneticamente idêntica dela. Então, é isso. Tecnologia e técnica nós temos. O que aconteceria para trazer essas criaturas de volta à vida? Vencendo barreira ética, vencendo legislação, que tem países que não permitem nem pesquisa em célula-tronco, que é o caso do Brasil, mas tem profissionais que poderiam fazer isso. Mas não fazem, porque não dá, é ilegal. Mas tem lugares no mundo que são mais flexíveis, mas a legislação também impede algumas outras coisas. Vamos supor que superamos a parte da legislação, que é o básico. Legislação não é problema, não tem mais lei interferindo tanto. Está tudo muito liberal a esse requisito. Por algum motivo essas leis foram revogadas. E então eu vou poder produzir a criatura. Eu vou ter que fazer a compensação gênica para ser o mais próximo do original. E essa aplicação gênica para trazer de volta, sugeriram que em 5 anos poderíamos ter eles de volta. Os dinossauros poderiam ser clonados em 5 anos. Muitos vão dizer, Parque dos Dinossauros ensinou isso, Parque dos Dinossauros ensinou aquilo. Não podemos fazer isso por causa do Parque dos Dinossauros. O Parque dos Dinossauros, o filme Parque dos Dinossauros. Os dinossauros do filme Parque dos Dinossauros fizeram tal coisa. Não... Sendo bem sincero, eu amo o filme Parque dos Dinossauros. Mas nessa situação, dane-se o Parque dos Dinossauros. E é um bom motivo. Essa tecnologia, ela pode possibilitar, em caso... coisas reais que nós temos no mundo real, problemas que nós temos no mundo real, ela pode reverter. Eu posso, por exemplo, se eu souber fazer edição, modificação genética e trazer criaturas de volta à vida através de outros seres, recriar ambientes que já foram perdidos, trazer criaturas que têm alguma importância para uma fauna, de volta a essa fauna. Eu posso, na parte das plantas, modificar o DNA delas para elas serem tão resistentes aos extremos frio e quente e frio. Plantas que são mais resistentes à radiação, por exemplo, solar, podem ser as primeiras plantas a colonizarem Marte, considerando o cenário que a colonização de Marte seja realmente possível e viável, ou mesmo para sobreviverem na Terra do futuro. O potencial dessa simples edição, dessa simples ideia besta de trazer os dinossauros de volta é enorme. E, enfim. Eu vou pegar uma coisa para usar como exemplo. É isso aqui. Esse livrozinho aqui. Uma das coisas que eu sempre vejo Desculpa, vou sair do foco. Um site, abriram a caixa... Eu esqueci o nome desse site. Toda notícia, toda novidade abriram a caixa de Pandora. Cientista, abriram a caixa de Pandora. Não abriram ainda não, A caixa de Pandora foi aberta para tirar as felicidades da humanidade. Sobrou só a esperança.
Quando eu pego isso aqui, eu não abri a caixa de Pandora e tirei a esperança. Isso aqui é um livro. Eu li só alguns capítulos, eu tenho que ler o resto. Custou R$8. Vendi numa casa que fica perto do Teatro Amazonas, casinha linda. Nunca mais vi aquelas mulheres. Também nunca mais fui lá. Enfim, ignora essa parte. Eu abro a caixa de Pandora e tiro a esperança? Não. Eu abro a caixa da esperança, por assim dizer. As possibilidades, eu não vou falar sobre as possibilidades negativas, porque elas vocês sabem de cabeça. O uso de modificação genética para tornar pessoas inférteis, isso é altamente impossível, mas sempre tem aquelas teorias de especulação em cima. Pragas mais resistentes, criadas geneticamente por alguma organização de uma empresa que por algum motivo quer matar os seus clientes. Sempre tem essas teorias. Os Illuminati da vida, a maçonaria da vida. Não sei porque os maçons iam querer matar seus próprios membros por acidente ou correrem esse risco, mas sempre tem essas teorias de conspiração. Essas vocês conhecem. Então eu vou falar os pontos positivos. De por que trazer a ovelha Dolly, esses dinossauros, ou o pássaro Dodô, o mamute ou qualquer outra coisa forem trazidos à vida, é importante. Eu tenho toda uma cadeia tecnológica. Eu vou considerar o tronco da minha mão aqui. Isso aqui é edição gênica. A gente já tem a seleção natural. Seleção natural, a seleção artificial. Seleção artificial, vou dar um exemplo. Nossos antepassados, vou dar um exemplo melhor da Planeta dos Macacos, a série. Aquela série dos anos 70, 80, não vou lembrar quando é. Passou na TV um tempo desse. Ele volta no tempo, depois que os macacos já assumiram, bem no começo da civilização dos macacos. E lá ele afirma para o fazendeiro, que ele para nessa fazenda, compara o filho, olha, usando a lógica, que é a base da nossa civilização. Olha, tá vendo esses grãos pequenos? Eles são fracos porque os antecessores deles eram fracos. Mas tá vendo você não é forte, novilho, eles chamam filhote de boi de novilho, acho que é novilho que eles chamam. Você consegue pegar um novilho, mesmo desse tamanho, porque você é forte, sua mãe é forte. A característica da sua mãe e seu pai é forte. Então você vai ser forte também, assim como seus filhos vão ser fortes. O que acontece? O que acontece é que esse grão ele é pequeno e de má qualidade. Se você plantar só os pequenos de má qualidade, você vai ter descendentes pequenos de má qualidade. Mas se você plantar esse grande, os grãos vão ser melhores. Porque assim como você é forte, porque seus pais são fortes. E basicamente foi esse contato que fez o nosso primeiro processo de seleção, caso de grãos. Os animais eles foram se adaptando devido às características que nós achávamos interessantes ter por perto. Na natureza eles seriam mortos. A maioria dos animais domésticos quase todos seriam mortos. Isso eu recomendo uma série chamada... Eu esqueci, era uma série que tinha no History, na Discovery, um desses canais da TV fechado, que dizia como é que seria se a humanidade desaparecesse. Os animais domésticos seriam os primeiros ou a se adaptar e voltarem ao estado selvagem, ou a desaparecer. O gato ele não evoluiu tanto, por exemplo. O gato tem uma vantagem, ele não é totalmente doméstico. A maioria dos gatos morreriam, sinto muito, eu gosto muito, mas eles morreriam. Os outros eles conseguiriam sobreviver por um longo tempo até o processo de extinção ou adaptação completa, ao voltarem ao estado original. E por que essa questão de adaptação? Porque isso já ocorre naturalmente, nós faríamos artificialmente todo esse processo. É tanta coisa envolvida que o dinossauro ele só seria a ponta de um complexo de coisas que poderiam ser muito benéficas a nós. De mal a gente tem. O potencial ruim disso ele é também quase tão ilimitado quanto positivo. Mas se a gente for pensar pelo potencial negativo e como ele está afetando a pesquisa, quase todas as outras ciências não teriam se desenvolvido. Por exemplo, eu não poderia desenvolver a química, porque potencialmente uma dessas substâncias pode vir a ser adaptada para ser usada em uma arma química. Então, esse argumento ele não é tão forte, mas no Brasil é extremamente restrito e alguns ramos de pesquisa não podem questionar, porque é protegido pelos seus respectivos conselhos, quando formados, por isso não questionam. Então,
é uma tecnologia que pode se desenvolver em vários e tem vários potenciais, tanto positivo quanto negativo. Então, por que é importante? Você já tem as técnicas separadas. Elas estão separadas, mas elas não estão desenvolvidas ao ponto que elas podem chegar a se desenvolver e elas não trabalham em conjunto. Trabalhando em conjunto, você vai ter múltiplos cenários onde plantas, animais e ecossistemas inteiros podem sobreviver através dessa edição. Se a gente chegou no período chamado Antropoceno, que é o período em que o ser humano dita as regras do funcionamento do próprio mundo que nós vivemos, que seria o chamado período Antropoceno, caberia a essa espécie que já modificou o planeta através do nitrogênio para as plantações. Isso é a nossa marca, é a marca de nitrogênio em grande quantidade, mas uma quantidade maior do que foi produzido. Em todas as épocas já vai ser o registro da nossa espécie, a passagem da nossa espécie. O período antropoceno poderia avançar não só para modificar terreno para plantação, mas modificar para poder modificar a própria ideia de vida. Pode que a nossa espécie já se expandiu demais. A expectativa com o crescimento tecnológico é que a lei malthusiana de Malthus seja completamente rejeitada com o tempo e se aumente a produção. Como vai ser essa produção e como vai ser esse alimento, quais vão ser as fontes, não tem como saber. Mas a tendência é que continue crescendo. Tem um cenário que se estabiliza e há uma queda. Mas, se for considerar a complexidade que tem, apenas em um país relativamente pequeno comparado ao mundo, vamos supor a África do Sul. Por que a África do Sul? Porque a África do Sul tem um exemplo de dois mundos. Eu tenho tanto lugares extremamente desenvolvidos e lugares subdesenvolvidos, com uma população crescendo e com falta de recursos. Isso pode ser um dos cenários do mundo futuro. Ou seja, eu ainda vou ter crescimento populacional. Não vai ser naqueles polos que tiveram no século passado. Vão ser outros polos. Mas ainda vai ter crescimento. Outros se estabilizam e há uma queda populacional. Com essa edição eu posso adaptar para clima mais quente, possibilitando a agricultura em lugares que não têm agricultura. Resistência à salinidade de plantas. Regiões que, pela modificação do clima, a terra se tornou salobra, as plantas não perdem mais a água para o ambiente, porque ela não tem mais essa característica. E ela consegue sobreviver em ambiente salobro. Por quê? Eu fiz o cruzamento com uma salobra e deu certo? Não preciso nem ser parentes. Eu fiz a edição baseada no DNA de uma que é resistente. Então esse é o potencial desse tipo de modificação. E tudo começa com a ovelha Dolly, que já tem 20 e poucos anos que ela já aconteceu esse procedimento da ovelha Dolly. O gato, que o japonês clonou, e o conjunto de técnicas que é usado na agricultura. Melhoria genética de animais e a clonagem, trabalhando juntos, seria usado no dinossauro. Com esse potencial desenvolvido, as possibilidades, eu não vou falar a parte negativa, porque a parte negativa é o que não falta, vai ser só positiva. É ilimitada. Não vai ter, não posso afirmar que não ia ter extinção dos corais. Posso produzir as bactérias que consomem plástico de forma que elas tenham, só que se eu conseguir fazer o mapeamento dessas que são artificiais, mapear elas, eu posso editar. Isso se eu começar já tiver... É bom lembrar que estou considerando a longo prazo, um cenário onde eu entendo o funcionamento dessas bactérias como um todo, inclusive o mecanismo de evolução delas, bloquear o mecanismo de evolução e jogar nos oceanos em quantidades absurdas para consumir o plástico. Que mesmo que países como o nosso parem de jogar nos oceanos, ou a Índia pare, no continente africano, por exemplo, você tem países que vão estar começando a se desenvolver e com uma população começando a crescer devido ao seu processo de agricultura. Então são potenciais diferentes e por isso é uma caixa que chamam de caixa de Pandora. É uma caixa de Pandora tanto no sentido, usam para o sentido negativo, mas o sentido positivo é tão amplo,
é tão grande, é tão deslumbrante a ideia de resolver quase todos os problemas com uma só técnica, que é um risco. Que é um risco que dá para ser tolerado, porque toleramos riscos maiores. Toleramos riscos quando temos países que ainda têm armas nucleares. Toleramos o risco quando temos países que assinaram uma convenção banindo armas químicas, mas tem toda a indústria química mantida e não são punidos. Por quê? Porque negociam com os outros países, vendem a sua mão de obra barata dos seus países, estou citando países de terceiro mundo, e não são punidos. Mas eles têm o potencial de destruir toda a vida na Terra, mas não são punidos. Por que é mais fácil criticar uma tecnologia nova? Porque ela é nova. Não tem o benefício e não tem a contradição dele, o malefício ainda. Vai ser usado para os dois? Vai. Mas o potencial positivo é muito maior. É quase limitado. Eu posso melhorar as bactérias, isso já é feito. Mas de uma eficiência mais rápida e um custo muito mais baixo para a produção de bactérias que fazem a decomposição de matéria orgânica. Produzindo com biocombustível. Além de outras fontes que ainda não foram descobertas de energia. Através dos próprios seres vivos. É um potencial limitado e nesse sentido volta a ser uma caixa de Pandora. Isso começa quando? A partir de que momento? A partir do momento que eu uno, primeiro tem que quebrar as regras que impedem, que são as amarras. Depois disso, unir as técnicas e desenvolver elas. Isso é um custo baixo? Não, não é um custo baixo, é um custo extremamente alto. Por isso que não faz nenhum sentido o Átila, do Nerdiologia, fala que não faz nenhum sentido biológico. O Parque dos Dinossauros não faz nenhum sentido financeiro. Porque o custo que ele teve para criar um daqueles dinossauros é quase o custo do parque inteiro. Ou seja, ele teria que ser, na época, um dos homens mais ricos do planeta para torrar todo o dinheiro dele com aqueles bichos. Mas ele tinha uma produção própria, então vamos supor que só o primeiro, mas seria muito caro. Seria quase 2 bilhões de cara, só para o projeto. Porque tem que considerar que vai ter uma margem de erro, estou considerando uma margem de erro pequena, para fazer algo completamente novo e sem precedente. Bem, então é isso, não tem mais o que acrescentar. Possível é uma caixa de Pandora, mas é uma caixa de Pandora em bom sentido. E logo em sequência vão ficar as imagens da ovelha Dolly, do dinossauro, da cauda do dinossauro, e é esse o potencial que essa tecnologia tem. Como é que esse troço se desenvolve? Nesse caso, vou ter do pai e da mãe, vou ter do mesmo ser. É um impulso que é feito tanto para remoção quanto para iniciar o processo de desenvolvimento. Assim como a ovelha Dolly, eu vou ter a ovelha Dolly, que vai dar as informações, vou ter uma outra ovelha que vai dar o óvulo, que vai ser retirada as informações dela e acrescentadas as duas informações. E no caso da ovelha Dolly, teve uma terceira ovelha, e essa terceira ovelha, ela foi a que fez a gestação. A barriga de aluguel, por assim dizer. A barriga voluntária e involuntária. Então, não tem muito mais a acrescentar. É uma caixa de Pandora nesse sentido negativo. Pode ser usada como arma, pode ser usada como arma, pode ser usada como uma arma, e pode ser usada como uma arma e teorias de conspiração.